Olá malta, olá equipa. Hoje o que nos traz aqui é uma conversa que nós queremos que seja informal, mas que passe formação para vocês e informação para vocês. Hoje a gravação do nosso episódio está aqui com a nossa equipa atual do meio aquático, composta por psicometricistas, porque aquilo que desenvolvemos na Dois Meios Corpo e Água é psicometricidade em meio aquático. E por isso, para começar, a pergunta que eu queria dar aqui como forma de arranque para o nosso episódio. Se tivéssemos que apresentar a Dois Meios Corpo e Água, acham que a Dois Meios Corpo e Água conseguia se apresentar por palavras e pela nossa forma prática naquilo que é a verdadeira psicometricidade em meio aquático? Ou acham que aos olhos dos outros a Dois Meios Corpo e Água, enquanto nome, ainda não consegue passar aquilo que nós verdadeiramente fazemos? Bom dia. Eu acho que sim, que nós já temos aqui esta forma de passar para o outro lado também, que somos realmente psicometricidade em meio aquático, tanto pelo conhecimento que vamos transmitindo através da página, que fazes muito bem, Sofia, como mesmo quem nos vê dentro de água consegue percepcionar que nós não estamos ali a fazer outro tipo de atividade, estamos realmente a fazer psicometricidade em meio aquático. É uma forma diferente de atuação, aliás, tanto pelos materiais aqui a nível visual, como pela forma como nós atuamos e criamos a estratégia de cada criança que está connosco, as próprias crianças que vão estando connosco, tanto com diagnóstico como sem diagnóstico. Acho que acabamos por conseguir passar para o outro lado, até porque por vezes já nos chegam pessoas a dizer realmente isto aqui não é bem a mesma coisa. Às vezes professores que estão a ver, ou os próprios pais que vão experimentar, notam uma diferença. Sim. O Diogo está há menos tempo connosco, a Catarina é uma das pessoas que acreditou comigo desde o início, porque numa fase inicial eu estava sozinha, mas o projeto foi crescendo e a Catarina iniciou connosco. Entretanto chegou o Diogo. A Catarina é psicometricista em meio aquático, também noutros contextos que não em meio aquático. E o Diogo também psicometricista, também já esteve noutros contextos e ingressou também naquilo que é o contexto aquático. Vocês acham que quando vos surgiu esta oportunidade ou esta forma de ingressar no novo contexto profissional, e olhando aqui para o vosso percurso, não é? Desde que se formaram, acreditam que este contexto foi uma escolha vossa ou foi o acaso? Bom dia, antes de mais. E no meu caso, desde a licenciatura já tinha assim o bichinho pelo contexto aquático. Foi algo que no nosso primeiro ano disseram-nos que era algo que existia, que era uma valência da psicometricidade, e eu, pelo meu gosto com a água e o meu passado como atleta de natação e isso tudo, foi algo que sempre me suscitou assim curiosidade. Mas tu já durante a licenciatura, por exemplo, na psicometricidade em meio aquático, na cadeira, tu já notavas aqui algum gosto ou ficavas ali meio ainda sem perceber? E foi de longe a cadeira que eu mais gostei de fazer e pronto, e foi também, fiz outro tipo de pesquisa, onde é que existia este tipo de trabalho. Sim. E depois por acaso vim viver para o Porto. E então foi o acaso. Surgiu a oportunidade, mas era algo que eu sempre disse já na licenciatura, que se fosse possível eu gostava muito de trabalhar neste contexto. Certo. Aí está, pela relação que já tinhas com o meio aquático e início identificámos-nos, porque eu também trazia esse trajeto já do meio aquático, porque muitas vezes, às vezes, até quando a formação me pergunta, mas Sofia, porque é este contexto, como é que tu foste para isto? É exatamente por isso, porque se calhar nós que já trazemos esta relação anterior com a água, já nos puxava para isto. No caso da Catarina, ela não tinha nada a ver com isto da água e é importante que isso se explique também. É ao contrário no sentido de eu desde muito cedo até tive ali algumas dificuldades na minha relação com a água e assim, embora gostasse. Mas dificuldades ou inseguranças? É importante. Inseguranças. E depois, à medida que fui crescendo, fui pensando, não, isto tem de mudar, e fui à procura e tentar melhorar em meio aquático a nível pessoal.
Coincide que, à medida que também exatamente fiz a cadeira, eu, ok, isto é diferente, fui experimentando, gostei, honestamente, e fiquei, um dia eu gostava de fazer isto, tenho é de realmente melhorar aqui, não sei o que mais. E quando estava ali mais ou menos já a finalizar o mestrado e não sei o quê, vi a oportunidade e eu até pensei que seria uma formação, não pensei que iria realmente entrar aqui a trabalho. Quando percebi que era para isso, nós tivemos uma conversa que eu me lembro de perguntaste, mas olha Catarina, tens mesmo de ver se isto é sério, se tu gostas, não sei o quê. Sentes-te à vontade, e eu lembro desta pergunta, sentes-te à vontade para estar realmente na água? E eu, depois desse dia, logo a seguir, voltei à piscina, comecei a experimentar o que estava a fazer com os meus disse. Depois voltei e falei contigo e disse, olha, eu fui experimentar e realmente é exatamente. Sim. É isto. Sim, eu lembro-me até da tua insegurança logo na entrevista inicial, a tu ficares meio, eu não sei, mas eu sei que quero, mas não sei bem como é que isto vai, e notou-se logo o teu empenho quando tu de imediato me dizes, Sofia, eu a título pessoal estou a ir à piscina, e eu estou a tentar experimentar-me, estou a ver, e isso mostrou muito de ti, até aos dias de hoje, isso é importante também se referir isso. Entretanto, já fiz um grande percurso a nível pessoal daqui da parte de natação mesmo, tudo. Também já me formei muito mais em psicomotricidade e meio aquático. Pronto, estou sempre acompanhada e sempre supervisionada, não é? Então acho que já passaram. Sim. É importante falar neste percurso porque há muitos profissionais psicometricistas que muitas vezes veem o nosso contexto, para muitos cria ali a curiosidade de ok, eu gostava de trabalhar neste contexto, para outros, piscina, não. Se vocês tivessem que passar aqui até alguma sugestão em termos pessoais e profissionais a um psicometricista que nos esteja a ver e que tenha esta curiosidade ou esta reticência pelo meio aquático, o que é que lhe diriam? Eu acho que não há necessidade de ter receio, e se é algo que suscita curiosidade, é experimentar, ver o que é próximo deles, ir só numa de ver primeiro, observar, perceber com as pessoas que fazem, que tipo de trabalho é que é, o que é que diferencia para o trabalho em terreno, em solo, sim, e ver se há a possibilidade de experimentar, se é algo que eles acham que gostariam. Se não é bem a praia deles, também não é por aí. Exatamente. Nem que seja numa de ver perceber o que é e pronto, diferenciar os dois. Tu, por exemplo, Diogo, que chegaste em último até nós, quando tiveste esse momento de observar, e eu perguntei-te logo, era isto, Diogo, que tu achavas, e tu disseste-me, sim, andava à volta disto. Mas depois ver a coisa acontecer, achas, aí está, para quem nunca esteve neste contexto, achas que pode ser impactante no sentido de estar na água, pôr o corpo à prova, e sendo nós psicometricistas o corpo sempre à prova? Sim, eu acho que há diferença, e depois mesmo passando do observar para sermos nós a fazer é completamente diferente. E é importante nós dizermos isto. A adaptação não é igual quando estamos ali na água, porque mas no fundo temos que ter uma fonte de segurança também com os miúdos. É a base. E a passagem assim do observar, já sabemos o que é que se passa, sabemos como é que é para fazer isso tudo, mas é muito diferente do que estamos à espera, o saber gerir e isso tudo, acho que é a única, assim, a transição mais difícil. E tu, Catarina, o que é que tu achas? O que é que tu dirias a alguém que... Eu, pronto, de outra perspectiva, eu acho que é super importante realmente nós trabalharmos a nossa própria competência e a nossa vontade, porque isto de sermos uma fonte de segurança é realmente isso, porque nós vamos estar a tomar conta de nós e a tomar conta do outro, e o outro é mais importante naquele momento. Nós tem de ser automático o nosso andar na água, o nosso se mergulhar, mergulhei, se tiver de ir de costas vou, se tiver de ir atrás... Se a água vier aqui está tudo bem, se a água vier aqui está tudo bem. Exatamente, tem de ser mesmo assim, porque às vezes estamos a falar e a água está assim aqui já nesta zona, então temos de estar confortáveis. Se estamos inicialmente um bocado confortáveis, mas precisamos mais um pouco, também acho que há um caminho que podemos fazer. Tem de ser sempre, não podemos estar à espera que isso aconteça, nós temos de ativamente ir procurar e estar sempre nesse caminho. E depois acho que quem vem de
fora d'água, por assim dizer, que nunca teve a oportunidade de trabalhar e observar, acho que é importante também procurar o que é isto da psicometricidade em meio aquático, porque, por exemplo, ter uma base E se calhar essa fase da observação, como o Diogo dizia, é importante, aí está, ver o que é. Exatamente, porque quando nós sabemos e percebemos aqui as propriedades da água, como é que isto vai funcionar, o que é que nós vamos tirar daqui, é extremamente importante, mas é bom nós percebermos que, por exemplo, quando estamos a falar em decúbitos e eles vão de batimento de pernas aqui em ventral, para nós é diferente do que para um professor de natação, porque eu estou a ver outro tipo de movimentos, estou a ver consciência corporal, estou a ver se ele já se adaptou, aqui o ajuste mental, não estou propriamente à espera que ele me faça 25 metros e que consiga fazer essas coisas todas. Então acho que é muito esse caminho também. É verdade. Portanto, a quem nos ouve, esta fase de piscina, vou ou não vou, consigo, não consigo, trabalharia ou não trabalharia neste contexto, passa muito por aqui, vocês tentarem numa fase inicial olharem o contexto, verem efetivamente o que é que nos diferencia em termos de ação, observar o tipo de sessões que são dinamizadas e realizadas e depois a parte fundamental, porem-se à prova dentro de água, perceberem o vosso corpo dentro das propriedades aquáticas, com todas as forças que atuam neste contexto e perceberem se vocês efetivamente conseguem responder às necessidades dos vossos alunos de acordo com aquilo que também são as vossas potencialidades e os vossos limites dentro deste contexto. O que é que, e vocês que vêm de outros contextos, também de trabalho em psicometricidade, o que é que o meio aquático consegue oferecer que o contexto de terra não oferece? Eu acho que o principal fator é mesmo o meio aquático ser um meio envolvente. A nível sensorial é muito vantajoso fazer o trabalho em contexto aquático, porque mesmo a nível de noção de corpo ou de esquema corporal, porque como está sempre em contacto com o corpo, a água é fácil distinguir as partes do corpo, tipo, o meu braço está debaixo da água, este está fora, até onde é que eu coloco o corpo debaixo da água, ou seja, há miúdos que se calhar só colocam até a barriga, depois se calhar já vai pelos ombros, ou pela cabeça, pelo queixo só. Toda a forma até da organização, não é? Eles têm dentro da água. E depois também, eu acho que é, na maior parte dos casos, ali a sensação da resistência que a água nos proporciona é algo que para eles é muito, dá-lhes ali uma sensação de prazer, é algo que provoca que eles tenham mais uma necessidade de exploração, tanto do meio, porque depois é mais fácil para eles caminhar, ou se calhar é mais engraçado para eles subir por cima de alguma coisa, ou colocar-se na posição horizontal. O desafio corporal que depois nós podemos oferecer dentro deste contexto, não é? É muito variável e isso acho que nos traz aqui vantagem. Sim, não é? Eu sigo aqui um bocadinho o que o Diogo está a dizer, porque pegar nisto tudo e depois ainda percebermos, por exemplo, crianças que nos vêm com dificuldades motoras, esta parte do fortalecimento muscular, crianças que venham com alguma resistência ou medo da água, nós trabalharmos lentamente e aqui de acordo também com o ritmo de cada criança, aproximar, conseguir ter aqui uma aproximação às vezes do momento do banho, porque depois isto transfere para fora, conseguirmos criar para as famílias, eu acho que o mais importante é nós conseguirmos ver que impacto é que isto tem na família fora. Quando eles vão, por exemplo, de férias, que impacto é que isto tem? As questões de segurança que nós vamos fazendo com estas crianças, por exemplo, está tudo envolvido e por exemplo, temos depois também muitos momentos em que este trabalho todo de consciência corporal, lá está, de esquema corporal, também transmite para fora, transmite no meio escolar conseguir uma postura mais correta, existe tanta coisa que depois se nós fôssemos aqui a esmiuçar, podíamos ir buscar e realmente... Eu acho que aquilo que, quando me perguntam assim, mas o que é que vocês acham que vos diferencia? Automaticamente há uma coisa que nos diferencia. É o contexto, é o elemento onde nós trabalhamos. Portanto, a partir daí, a psicometricidade, sendo em meio aquático, automaticamente há aqui algo que nos diferencia. Agora, o que é que o meio aquático nos consegue oferecer que em solo se calhar temos maior dificuldade ou será às vezes mais moroso no tempo de chegar lá, é que eu acho que a tríade que nos completa de
parte emocional, motora e cognitiva na água está muito mais exacerbada na forma daquilo que nós conseguimos chegar às crianças. Nós conseguimos chegar aos alunos neste contexto de uma forma mais rápida, mais concentrada, mais envolvente a tudo, porque uma criança só, ao estar neste contexto, já toda esta tríade está em funcionamento automaticamente. Logo por aquilo que este contexto aí está, oferece uma forma imediata. Tu quando entras numa piscina está a acontecer logo muita coisa só em momentos visuais, nos estímulos que recebe logo, no calor, na luminosidade, na forma como tu vais entrar na água, a parte emocional, se estás mais receptivo, se estás mais inseguro, tudo isto posto à prova. E obviamente o teu corpo vai responder aqui de forma diferente. E portanto eu acho que nós, e que não levem a mal os outros contextos, ganhamos neste sentido, e ganhamos no sentido da vantagem, ok? E os pais, quando nos dizem que ele aqui faz coisas que não faz noutros sítios, ele aqui está de outra maneira que não faz, ele chega aqui ao balneário e veste e desce nos outros sítios, não faz isso. E portanto, acho que nesse sentido estamos em vantagem, e é neste sentido que eu encontro que o meio aquático traz aqui pontos que o solo, não obviamente minimizando porque é extremamente importante, mas obviamente acho que a água ganha aqui pontos, se quisermos ver assim. Até muito pela motivação, mas lá está, eu não acho é a base da coisa aí. Não acho que realmente seja para os outros meios que seja uma coisa uma coisa que não seja adverso. Eu acho, aliás, eu às vezes gostava de ver mais uma espécie de trabalho conjunto, porque se as pessoas conseguissem ver o trabalho que nós conseguimos fazer dentro de água e como isto em conjunto com um trabalho também em solo pode ser tão enriquecedor. E tu tens essa experiência com casos que acompanhas dentro e fora? Tenho casos que estão dentro de água e que eu também estou fora, e é muito enriquecedor percebermos o tipo de objetivos. Às vezes é o mesmo objetivo trabalhado de fora. E o comportamento como é tão diferente. Comportamento, só motivação. As crianças, pronto, na sua maioria gostam muito de água, não é? Portanto, sim. Sabemos que a piscina pode trazer aqui um conjunto de sentimentos contraditórios, não é? Se por um lado há a criança que tem super medo àquela que entra num estado de excitabilidade, mas de uma forma geral encontramos sempre um gosto pela água. Sim. Portanto, mais uma vez em vantagem. Sendo aqui o nosso grosso de respostas às perturbações do espectro do autismo, sabemos que há um grande gosto aqui pelo meio aquático, até uma relação que eles têm com este contexto, e portanto, mais uma vez, a psicomotricidade em meio aquático enquadra-se perfeitamente neste tipo de respostas que nós damos. Notam, aí está, o Diogo, por exemplo, trabalhava em contexto escolar, com crianças típicas, mas também neurodivergentes, a Catarina em contexto clínico, também em contexto de creche, que já esteve. Vocês encontram, eu acho que já responderam um bocadinho a isto, mas conseguem perceber que a disponibilidade relacional dos miúdos na água, e para nós esta parte relacional em psicomotricidade tem bastante importância, acham que a disponibilidade relacional deles está maior dentro da água? Eu acho que sim. Depois, claro que cada caso é um caso, e tenho miúdos que usufruímos muito ali da cumplicidade, e se calhar... E isso vem da tal segurança? Sim. E se calhar outros que no início não ligavam muito ali à presença do psicomotricista e gostavam de explorar sozinhos e assim, mas passado algum tempo também já procuram estar connosco para experimentar coisas novas, ou porque querem fazer alguma coisa diferente que nunca experimentaram. Eles próprios procuram estar connosco e têm outro tipo de relação que eu nunca tinha conseguido ter noutro contexto, sim. E mesmo eles divertem-se, porque depois têm esse gosto, não é? Exatamente. E procuram vir mostrar-nos, eu gosto disto, podemos fazer isto, e é algo que, nota-se muita diferença do início, quando começamos, para mais à frente, passado mesmo um mês, já salta muito. Sim, é verdade. E essa disponibilidade, Catarina, o que é que tu notas nessa disponibilidade assim mais relacional na água? Sim, eu noto que, primeiro,
como a água é realmente aqui um grande brinquedo, nós conseguimos de imensas formas diferentes chegar a esta criança. Às vezes não é preciso estarmos, esta dificuldade da proximidade que muitos têm, não é preciso estarmos próximos para chegarmos lá, porque a água é um grande condutor, porque eu posso fazer uma onda e já estou próxima da criança, eu posso fazer chuva e já estou próxima da criança. Estamos numa ligação. Exatamente, o meu toque é estendido aqui, não é necessário estar sempre aqui a tocar. E depois uma coisa que o Diogo disse faz realmente diferença, que é, nós também somos um meio, uma ferramenta para eles conseguirem evoluir e aprender mais. E para uma criança que superou aqui algumas inseguranças e começa a perceber-se num espaço de forma diferente, olha, ele faz aquilo, se calhar eu também queria fazer. Então aproximam-se, às vezes assim mesmo, vamos. Tipo, não é preciso falar, olha, leva-me ali, vamos os dois então, e nós muitas vezes até usamos a questão de vamos equipa então, Exatamente. vamos, e acho que isso... Essa disponibilidade relacional é visível, aí está, por aquilo que nós falávamos desde o início. O nosso contexto envolve, portanto, estamos automaticamente envolvidos e estamos aqui numa disponibilidade relacional que não tem que ser diretamente com o outro, com o contexto. Muitas vezes estas crianças não conseguem relacionar-se com aquilo que está à volta. Automaticamente, a partir do momento que estão na água, estão a relacionar-se. Estão a relacionar-se com aquilo que as está a envolver. Depois, obviamente, nós seremos os mediadores de tentar que dentro deste contexto ela se vá relacionando com outros recursos que nós vamos colocando, para ela então aí chegar até nós e a água passar a ser o mediador e a relação ser aqui interpessoal como nós queremos. Acaba por ser muito por aqui. Portanto, a disponibilidade relacional que nós encontramos neste contexto encontra-se mais uma vez aqui facilitada pela forma de envolvência que nós conseguimos trazer até à criança. Também, dentro do tipo de tarefas que nós desenvolvemos dentro de água, com os recursos que nós desenvolvemos, utilizamos sempre recursos, obviamente, ligados à natação, de base da natação, dos flutuadores, de colchões, das bolas, tudo isso que já faz parte do ambiente aquático, por si só na parte educativa ou da aprendizagem que encontramos em qualquer piscina, mas acham que a água, a psicomotricidade em meio aquático vem aqui também facilitar a parte do jogo, do simbólico, da ação motora. Em que medida? Como é que nós conseguimos explicar isto a quem nos ouve, que aquilo que nós fazemos consegue efetivamente facilitar e enaltecer aqui esta parte do jogo, do simbólico, da ação motora, do planeamento? Eu acho que por estarmos só no simbolismo, por estarmos na água, é muito fácil ir buscar coisas como o barco, a ponte, passar o rio, coisas, por exemplo, ali estamos a trabalhar alguma coisa específica da flutuabilidade e pronto, estamos a transportar aqui o sapo e ele não pode tocar na água porque é pequenino e não sabe nadar. Pronto, é muito fácil fazer isso, passar por túneis, para passar por baixo da água, esse tipo de coisa é fácil ir buscar lá porque estamos na água e há um monte de material que podemos utilizar que pode se transformar noutra coisa qualquer. Exato. E é fácil associar porque é muito fácil puxar pela brincadeira naquele contexto. E a criatividade. E a criatividade dos miúdos, e eles, associado ao gosto deles e a ansiedade que eles têm depois de exploração, é muito fácil trabalhar esse tipo de... E que muitas vezes nos surpreendem, muitas vezes nos surpreendem na forma que eles vão responder àquilo. Também é importante dizer que nós, nesta parte do jogo simbólico que a água pode facilitar, nós juntamente com esses materiais então de natação que falávamos, juntamos também os nossos recursos, que nós... podem ver num dos reels que nós temos o nosso carrinho de materiais que vêm fazer às vezes aqui a diferença de pequenas coisas, mas com uma forma que uma criança dentro de água vai olhar para aquilo e o que é que nós queremos enquanto objetivo. Até muitas vezes até numa simples diferença visual que para ele pode trazer. E mais uma vez criar-lhe aqui a diferença sessão após sessão, o sentido de curiosidade, o sentido de expectativa, o que é que isto faz dentro da água. Em contexto aquático, em contexto de terra, muitas vezes eles já sabem o que é que a bola vai fazer ali, mas se for uma bola dentro de água que dá luz, a Catarina já nos trouxe para a água, que ela traz sempre assim materiais loucos, não é? Para dentro da água, e que nós conseguimos ver assim dentro da água, isso é maravilhoso ver essa parte do simbólico, e conseguimos ver esta parte mais enaltecida, não é? Do jogo, do simbólico. Sim, eu acho que
lá está, a própria água torna, o contexto é totalmente diferente. Uma bola na água, se puxarmos para baixo, vai saltitar, não é? Se nós Causa gargalhada para muitos. exato, se nós deslizarmos com qualquer coisa na água já é diferente. Muitos brinquedos que eles adoram, eu tenho muitas crianças que às vezes levam os próprios brinquedos no início, principalmente, levam carrinhos, mas este carrinho afunda e agora nós vamos ter de o apanhar, ou seja, já estamos a trabalhar a imersão também, estamos a trabalhar este ajuste mental de quebrar aqui o ciclo, exatamente, ou seja, o emocional, que levam aqui uma coisa que para eles nos dá muita segurança, e nós... Por nós está ótimo, aliás, eu às vezes até adoro trabalhar quando eles trazem alguma coisa que os deixa mais confiantes, porque nota-se que eles próprios vão buscar ali criatividade e aquilo que nós falávamos, a diferença para solo é, ok, eu tenho todos os dias este carrinho em casa, eu brinco todos os dias. Mas nunca o experimentei assim. Mas nunca experimentei numa piscina dentro da água. É verdade. E então já, só por si, já existe. Sim. E que mais uma vez apelamos aqui às funções cognitivas, na forma como eles vão fazer estas representações, estes conhecimentos, o afundar, o subir, o que está em cima, o que está em baixo, tudo isto que nós trabalhamos desta forma. Colocar o corpo, porque eu brinco fora d'água de uma forma, mas como é que eu vou colocar o corpo na água num contexto completamente diferente, que na verdade a melhor forma de o fazer é na horizontal e não na vertical. Exatamente. E aí muda também o nosso campo visual, como é que ele está, e isso é extremamente importante. E mais uma vez, quem nos vê a diferença, eu acho, e acredito nisso. Na água, se falamos nesta forma de exploração, acreditamos aqui numa liberdade corporal, não é? Mas onde é que essa liberdade pode ficar limitada quando muitas crianças precisam da contenção, por exemplo, dentro da água? Como é que nós conseguimos explicar isto lá para casa, não é? Porque muita gente que está connosco em água, pela excitabilidade que a água traz, nós muitas vezes, e pela liberdade, muitas vezes num trabalho mais de motor, ação motora, muitas vezes nós precisamos trabalhar também aqui a contenção, que é algo importante a trabalhar no meio aquático e os limites, porque isto aqui depois é segurança também, porque dentro deste contexto não fôssemos nós também os que trabalhamos terapia, educação e prevenção dentro de água. Como é que se trabalha aqui uma liberdade, mas com contenção? Isto é possível explicar? É difícil. É difícil. Acho que começa logo no início, na primeira vez e logo no início. Temos que tentar ali delimitar um espaço. Visualmente. Tanto que as atividades que nós temos preparadas só são ali dentro daquele espaço, ou porque pode ser mesmo nós que preferimos só trabalhar ali, ou porque se calhar está alguém do outro lado e não podemos passar para esse lado, ou porque é a plataforma e do outro lado deixam de ter pé, já entramos na questão da segurança, mas sem colocar barreiras físicas. Nós temos ali o espaço delimitado visualmente. Sim. Nós fazemos as nossas atividades, se por acaso eles quiserem explorar fora disso, vamos com eles, mas damos sempre algum tipo de suporte, não é? Se por acaso for essa questão da plataforma deixarem de ter pé, deixamos ali, damos assim um meio termo, eles vão abaixo, puxamos para cima, e então, o que é que se passou? O que é que tem aí? E eles próprios começam a perceber até onde é que vão, o que é que podem e não podem fazer. Se calhar acontece muito depois, já chegam ali à beira, mas vão com a mão na parede e tiram só os pés, voltam a puxar-se para o nosso lado, não é? E tem muito a ver com isso, mas mais nessa parte da prevenção. Sim, eu também acho que depois este caminho que também vem sendo feito logo desde a primeira vez, vai muito também, lá está, se nós queremos dar liberdade a uma criança que ainda não consegue fazê-lo às vezes sozinho, o que é que nós temos de trabalhar? Autonomia. Ou seja, esta autonomia pode ser a parede, pode ser mãos na parede, o mais simples de tudo, pés no chão, mãos na parede, por exemplo.
Se esta criança está comigo, mas começa a ficar já um bocado reticente porque está a ser demasiado toque, ok, vamos para o teu lugar seguro. Qual é o lugar seguro que nós percebemos logo inicialmente que é? Aqui então, pés no chão, mãos na parede. Às vezes que forem necessários. Exatamente. Às vezes que forem necessários. Pode ser durante todo o percurso de acompanhamento. Exatamente. Todas as sessões ela terá que fazer isto. Exatamente. E sermos também contenção mais do que às vezes um abraço apertado assim, às vezes vemos mais por aí, às vezes é isso, temos crianças que necessitam disso. Às vezes também é palavra, às vezes a contenção é nós conseguirmos dizer, olha, então vamos fazer um acordo, não é para mergulhar, não vamos mergulhar. E isto deve ser respeitado ao máximo, porque isto é um caminho que é feito que a criança depois observa e percebe até onde é que pode ir. E vê connosco que quando eu lhe digo, olha, agora pode ser com mergulho, e ele me diz que sim, eu sei que aquilo é um sim. Eu sei que aquilo é um pedido de ajuda, que às vezes não é vocal, mas que está a acontecer. Então eu sei qual é o limite daquela criança, eu percebo qual é a liberdade que ela quer e que ela não quer. Eu percebo, se eu estou a trabalhar com ela para usar flutuadores, é exatamente para ela não precisar sempre do meu apoio, é para ela começar a fazê-lo sozinha. E conseguir a sua liberdade. Exatamente, ela conseguir aproximar-se ou não com consciência, exato, acho que também é isso. E essa parte do local seguro também é importante numa questão de reorganizar. Completamente. É mais fácil. Quase sempre um ponto de partida. Explicar se for preciso. Eu acredito que a piscina é um espaço por natureza de liberdade, porque a água é facilitador, não é? Mas a água, se vocês pensarem em água, não facilita só, nós não andamos só aqui à tona, porque se nós quisermos ir para cima, a água ajuda-nos, mas se nós quisermos ir para a frente, a água é resistente, ok? E portanto, a água consegue ser liberdade para aquilo que nós vamos aplicando no sentido da liberdade e consegue criar aqui resistência também. A contenção, o limite, vem nesta perspectiva aí está, nós sabermos que dentro deste contexto o nosso corpo pode receber aqui forças diferentes e o que é que isto vai trazer ao meu corpo, o que é que isto vai gerar em mim. Esta parte inicial que vocês falavam de qualquer criança que chega até nós e lhe é necessário perceber que naquele contexto há limite, há organização espacial. Para quê? Para já também pela regra social que tem que ter dentro deste contexto, porque normalmente estes espaços são partilhados com outras pessoas e, portanto, convém aqui dentro deste espaço, eu sei que eu tenho que partilhar dentro do meu espaço, da minha pista, como é que isto acontece. E vai ter um espaço de maior profundidade ou menor profundidade. E isto começa aqui na minha liberdade, na forma de eu conseguir efetivamente movimentar-me sem ter aqui movimento resistido, mas sim um movimento facilitador, mas em algum momento eu posso precisar de contenção porque eu vou na parte profunda e já não sei, ok? E passa por nós. Aqui, eu estava agora aqui a pensar, enquanto estavas também a falar, e acho que se há uma coisa que nos diferencia como meio aquático e que nos pode realmente trazer a diferença, que não existe no outro local, a parte da contenção, nós temos crianças que a contenção para eles é, por exemplo, mergulhar em profundidade. Só. Redução de estímulos. Um abafo completo de tudo aquilo que está à volta. Só apoio corporal, ou seja, estou a receber... Entram em modo submarino. Exatamente. É maravilhoso para eles. Não há noutro espaço. Não há. É a diferença, eu acho que é essa a diferença. Não há, por isso é que muitos, até às vezes pais ou profissionais da natação pura, não é? Que dizem, Sofia, eu tenho alunos, ele passa imenso tempo debaixo d'água e não consigo tirá-lo ali, mas porquê? E eu puxo, anda... É ali que ele está bem. Exato. É ali que ele está a encontrar um momento de contenção dele, de organização para ele, de segurança. Exato. E isso é extremamente importante. Mas, mais uma vez, nós precisamos de nós mostrar-lhe até onde é que pode ir esta liberdade e um momento de contenção em forma segura. Isso é extremamente importante. Mais uma vez, o nosso papel aqui também seguro, enquanto profissionais, de conseguirmos atuar neste contexto, é primordial. Porque se nós não tivermos esta noção de profundidade, estar à vontade com isto, mergulhar ou ir abaixo e buscar o meu corpo desta forma e daquela, não vamos conseguir passar isso ao aluno. Isso é extremamente importante também. Ao longo deste percurso de psicomotricidade em meio aquático, de trabalho em água, já houve assim alguma sessão ou algum momento de sessão que vos marcasse e que aquilo ficasse de género? A sério que isto aconteceu ou nunca pensei que isto acontecesse, ou situações completamente inesperadas, porque acho que pode ser engraçado partilhar isso.
Sim. E agora, isso, Sofia, foste buscar aqui coisas que agora há tantos, mas depois não trazemos assim à memória, não é? Há muitos, mas e isto não consigo atribuir a uma só criança porque já me aconteceu com muitas crianças, que é perceber o primeiro mergulho. E porque Andámos ali, e os pais também, os pais vêm a lágrima aos olhos, nós ficamos, eu também me veio a mim, honestamente, fico super orgulhosa, porque é uma questão tão emocional de superação, de ajuste aqui da capacidade, eu consigo, nós trabalhamos tanto isto, tu és capaz, tu consegues, e há um momento que também me marca bastante, e aqui estou a pensar por acaso numa criança em específico, mas que eu acho que há outras que também o conseguem, que é quando vemos uma criança super agitada, por exemplo, orientada num estado zen. Para e experimenta outra forma de atuar. E é completamente diferente. E nós ficamos a olhar e ficamos, oi, será que é a mesma criança? Às vezes já me aconteceu pensar, será que ele está bem? E vou ver, não, está ótimo, está perfeito. É quando ele percebeu que não é necessário estar sempre a correr. E a água, mais ou menos, é contentora, mais uma vez é contentora, e traz-lhe esse sentido. Já tiveste assim, alguma coisa, Diogo, que te ficou? Já, e também assim ir encontrar o mergulho, mas não tão evoluído, se calhar é quando chegam àquela questão da sensibilidade na face, não gostarem da sensação da água na cara ou na cabeça, e do nada, e é coisas que é mesmo, nós claro que trabalhamos isso todas as sessões, não é? Mas do nada, de uma sessão para a outra, um miúdo que não aceitava, não coloca a boca na cara, na água, e do nada, na sessão a seguir, está a pôr a cabeça toda debaixo d'água e nós ficamos, uou. É verdade. Eles surpreendem-nos muito nisso também, acho que também da mesma maneira, algo assim que acontece. Isso muitas vezes, até durante as sessões, quando estamos os três a partilhar tanque e ouvimos, por exemplo, a Catarina, é assim, nós olhamos, e o outro lado, é isso, porque para nós, andamos ali a tentar tanto que eles consigam isto, ou às vezes, até esta água, a touca na cabeça. Conseguem pôr a touca, aceitam a touca, que para muitos é muito difícil, e às vezes, e honestamente, marca-me mais coisas extra água, entendam isto, é quando pais chegam a dizer, Sofia, ele, por exemplo, foi tomar banho sem chorar. Sim. Olha, nós fomos este fim de semana para um hotel, ele portou-se lindamente na piscina. Sim. Isto, sou mesmo sincera, a mim faz mais do que aquilo que eu vejo às vezes durante as sessões, porque às vezes durante as sessões eu sei, ele isso vai acontecer, próxima sessão, outra, e quando aquilo que eu digo, boa, mas quando os pais me chegam a dizer, sim, isto aconteceu, ou ele fez isto, as tais situações de os pais muitas vezes, Sofia, ele em casa, ele não tira os sapatos, ele não sei o que, ele chega aqui e faz isto. E isso preenche-me mais, porquê? Porque nós sempre que trabalhamos, e eu digo-vos isto muitas vezes, e vocês estão aqui e não me deixam mentir, nós trabalhamos com as famílias, e isto, se nós soubermos que quando estamos a trabalhar isto com os miúdos, se vai aliviá-los em casa ou noutros contextos, aliviar no sentido de, para aquilo, para os pais, para muitos, o momento de banho era um martírio. Ou ir a algum lado que tivesse um hotel com piscina era um martírio, e por muito que eles quisessem possibilitar aquilo aos filhos, muitos, não, porque isto não vai correr bem, e isso a mim impacta-me mais, honestamente. Eu acho que muito do nosso trabalho, e às vezes nós pensamos, e agora vai de férias, e agora? Mas temos as férias para enviar vídeos todos contentes. Exato. Mas para mim essas até são as fases preferidas, porque nós tivemos um ano inteiro a trabalhar. E eu penso, eu quero tanto que ele use isto. E as famílias mandam-nos vídeos assim, de olha, entrou na água e fez não sei o quê. Olha, as pessoas estão impressionadas que ele fazia isto, que ele fazia aquilo, estavam lá todos a olhar para ele. Ou seja, está a dar a esta criança formas de brincar, está a dar formas de reagir e de interagir com o outro, está-lhe a dar formas de escolher. Ok, vou de férias, mas eu também quero fazer isto na minha família. Este também é o momento em que eu vou mostrar com a minha família e interagir com eles da forma que me deixa satisfeito. Não vou estar só a seguir um plano que os outros criaram, ou seja, de liberdade, existir aqui uma conexão, existir... Isso também é fascinante. Eu acho que isso, à minha perspectiva, é o que me marca. Claro que ver aqui isto durante as sessões, o colocar a touca, o aceitar, o mergulhar, claro, mas eu sei que estou a trabalhar aquilo mais ou menos no tempo, aquilo vai acontecer, porque eu sei o que é que estou a fazer e eu sei o que é que estou a aplicar em termos de progressão.
mas acho que é sempre aquilo que me marca, é sempre quando os pais chegam ainda no outro dia. Foi verdade, temos uma menina que eu acompanho, ainda não tenho os 2 aninhos, e nós andámos sempre na água a trabalhar e a mãe está sempre a observar as sessões e eu tenho e agora dirá mamã, na sessão a seguir. Essa família chegou, Sofia, não imagina que ela andou a dizer este fim de semana todo, mama. A mãe até me disse assim, depois digo-vos quem é. A mãe até me disse assim, Sofia, tenho que lhe contar uma coisa que aconteceu este fim de semana. Foi uma coisa que a Sofia trabalhou aqui na água, que não tem diretamente a ver com a água, e ela passou depois os dias sempre a dizer aquilo. E depois eu disse-lhe, tem a ver com a água? Tem. Só que quem vê é que acha que nós estivemos a trabalhar na água e agora virar para a mãe e chamar a mamã lá fora, mamã. Depois andou sempre em casa a dizer aquilo. É maravilhoso. Isso para uma mãe, por exemplo, é um impacto gigantesco. É enorme. E ela diz isto com as lágrimas nos olhos. Ela, quando ver isto, ela vai saber quem é. E foi incrível. Isto aconteceu o quê? Há 15 dias. Nem vos contei lá, mas foi assim incrível. Portanto, acho que a água deixa marca d'água. Em termos de trabalhar neste contexto, isto não é só coisas belas, não é? Temos que dizer a verdade. Enquanto psicometricistas e meio aquático, quais são assim os maiores desafios que vocês sentem neste contexto? Porque nós temos desafios também de trabalhar nestes contextos. E não são poucos, são muitos. Bastantes. Assim, se tivessem que dizer assim, alguns mais técnicos ou até mesmo mais pessoais, quais são assim os maiores desafios que se encontram a trabalhar neste contexto? Aquilo que eu penso logo é quando temos crianças que têm aquele comportamento ainda muito desorganizado, porque para além de exigir muito a nível físico, nós temos que estar, ou seja, a resistência de água não trabalha só para eles, é verdade, para nós também. Porque este desafio, é importante dizer, é extremamente cansativo trabalhar em piscina. Porque a resistência de água é o peso de uma criança, o próprio ambiente saturado, exatamente, é o ar, é nós termos de mergulhar e fazer também controle respiratório, todas estas questões. Mas é realmente quando vem uma criança com um comportamento desorganizado que, para além de estar entusiasmada, está tão excitada que acaba por ir um braço, uma perna, uma cabeça e às vezes... Isto para nós dentro de água é difícil de gerir muitas vezes. É difícil, às vezes deixa marcas, faz parte do trabalho, faz completamente parte do trabalho, tem de ser trabalhado, lá está. É verdade. Mas acho que isso é aqui um bocadinho mais exigente. Maior desafio. Também é recompensador depois... Mais à frente, sim. Mas é verdade que o nosso contexto, por si só, por natureza do contexto, é um contexto exigente fisicamente para nós. E isto é importante que se diga. Nós temos de ter aqui alguma disponibilidade para se trabalhar tantas horas dentro de água e estarmos numa disponibilidade de manhã e tentar mantê-la à tarde, porque estar sempre dentro de água, isto basta as pessoas pensarem, vão à piscina 1 hora, 2 e saí super cansado e cheio de fome e não sei o quê. Imaginem se nós trabalhamos nestas horas. Eu acredito que nós depois já criamos aqui uma bagagem disto, não é? E já para nós já faz parte. Mas é importante que as pessoas também tenham noção de quem está na água com os filhos, com os alunos, quem é que está com eles a acompanhar e quais são estes desafios que nós temos também. Tu sentes isso, Diogo? Ou não há assim grande desafio para ti que tu sintas na água? Eu sentia aqui no encontro ao que a Catarina disse, às vezes é o contrário também. Às vezes, em vez de estarem ali naquela... Não respondem. Só estão ali numa de, pronto, eu estou aqui, quero estar a boiar, quero estar aqui neste cantinho e de vez em quando vou aqui debaixo de água e não saio daqui. É mais difícil para ti chegar. É mais difícil depois puxar por eles. Tudo bem que depois, como é algo que eles gostam, não é um desafio para ir além, mas o início, lá está, a parte da transição é um bocado mais difícil. E depois também temos os problemas logísticos, no sentido de organização, do que espaço é que eu vou ter livre, o que é que eu posso fazer neste espaço que, por exemplo, não posso fazer no tanque de aprendizagem. Isto é importante, isto que o Diogo está a dizer. Porquê? Nós trabalhamos sempre em espaços que não são nossos. A psicomotricidade e meio aquático, no caso da 2 meios, corpo e água, nós não temos um espaço nosso, nós alugamos instalações que não são nossas e estamos sempre dependentes de espaços disponíveis que nós alugamos e temos que agradecer aos espaços onde estamos, que temos crescido imenso nos horários disponíveis, mas temos sempre que trabalhar com isto e depois em ajuste com as famílias e mais uma vez em ajustar também os nossos horários para conseguirmos estar disponíveis para trabalhar aí. E isto, se é extremamente exigente para nós em termos físicos este trabalho e também isto
isto do físico, a isto que a Catarina falava, de estarmos com as crianças, muitas vezes toda esta organização corporal, motora que traz e aquilo que nós temos que, entre aspas, lutar dentro de água para atingirmos isto, muitas vezes também trabalhar em termos de temperatura corporal que nós temos que manter ao longo de todas as sessões, passarmos de águas mais aquecidas para águas menos aquecidas, tudo isto, aquilo que nós passamos dentro de água, mas que nunca queremos passar isso para a criança e para a família e que, portanto, tentamos sempre oferecer o melhor de nós dentro disto. Com estas questões todas logísticas, como o Diogo falava, dentro dos horários que muitas vezes, ok, nós aqui até faríamos um horário de pausa, mas ok, não é possível, é este o horário que nós temos disponível, vai ser aqui que vamos trabalhar. Toda esta envolvência de trabalho que nós temos que ter para que a psicomotricidade em meio aquático continue a crescer. Até o nosso próprio ajuste mental, Exatamente. o nosso, não é? É isso. Porque nós, por exemplo, em termos de disponibilidade emocional, É verdade. todos nós falamos quando vamos trabalhar que temos de deixar as nossas emoções fora da porta e às vezes Não é possível. Também, às vezes temos, é assim, temos de estar para a criança naquele momento da forma que ela precisa. Não quer dizer que não seja um preço. Sim. E quando, lá está, temos de regular a nossa própria temperatura durante horas na água, é tudo mais difícil. Nós temos um trabalho que chegamos e não sentamos na sala, nós chegamos, temos que nos despir, temos que nos equipar, temos que ir para dentro da água, depois temos que sair, temos que nos secar, vestir novamente roupa, às vezes temos outra vez sessões à tarde, novamente estes processos e, portanto, tudo isto é importante que as pessoas saibam os bastidores daquilo que nós tentamos manter para que a psicomotricidade continue a crescer, porque só assim, com profissionais dedicados, comprometidos, que eu tento sempre encontrar e que eu tenho que dizer e digo muitas vezes, mesmo quando me perguntam, mas como é que é, o pessoal está a trabalhar contigo, eu tenho que dizer e eu digo à frente deles, tenho sorte no pessoal com quem tenho encontrado, porque é pessoal dedicado, comprometido. Eu tento sempre também dar-lhe aqui as melhores condições dentro daquilo que eu posso, para que eles se sintam motivados a trabalhar, porque é um contexto, tal como eu lhes dizia desde o início, que cria muito o compromisso deles, porque é um contexto muito fácil de se desistir. Por isto aqui que às vezes as pessoas olham e pensam, ok, agora vamos para dentro da água, vamos trabalhar e estou cansado. Por isso é importante que as pessoas também tenham estas noções, e aquilo que nós falávamos aqui há pouco tempo dos conselhos que se pode dar a um profissional é que acima de tudo venham com a tal observação de olhar o que é que isto se faz, o que é que está a acontecer e depois com a vossa disponibilidade corporal, que envolve aqui a parte mental e emocional para se trabalhar neste contexto. É extremamente importante mesmo e eles estão de parabéns e assim como outros profissionais que já passaram aqui por nós. Existe sempre uma cabeça mestra, não é? Não, porque depois a minha cabeça não é que anda na água, é vossa, é a vossa, por isso... Mas ter alguém que planeia, que organiza e que nos direciona e que nos tira as dúvidas e assim... Certo, mas esse é o meu papel junto de vocês, porque vocês são quem faz a psicomotricidade continuar a andar dentro de água e é que fazem continuar a acreditar que vale a pena e que as famílias acreditem naquilo que nós fazemos. E quando temos as famílias a dizer... O trabalho com a Catarina é maravilhoso, o Diogo é maravilhoso na água, aquilo que a Catarina faz com ele não fazia antes, e como é que o Diogo conseguiu pegar nela? E isto eu tenho que olhar para eles e dizer, eles estão no papel que tinham que estar, estão muito bem, e obviamente isto cabe a eles, não é mais ninguém. Agora, o que é que eu queria perguntar? A pergunta de milhões. Acham que nós psicometricistas ou a psicometricidade em meio aquático ainda não é valorizada? Até dá para rir. Que é para não chorar. Exato. Não é. Onde é que vocês sentem essa não valorização? Nós termos de lutar imenso para conseguir ter um espaço, ter condições, termos pessoas com muito boa vontade e que dizem realmente isto é mesmo bom, mas há sempre um mas. E então pronto, acho que é muito por aí e termos de explicar em sentido de qual é a diferença também. Faz completamente parte do nosso trabalho porque é uma coisa realmente diferente, mas lá está, não existe este conhecimento a priori. E sentem isso até junto de todos os profissionais? Sim. Porque lá está, não só nos pais, mas até noutros profissionais. Mas então o que é que vocês fazem? Sentem isso? Mas isto acho que acaba por ser natural, porque
quando nós estamos, lá está, o meio mais natural é o sol, não é? Ou seja, toda a gente tem experiências e vivências que consegue passar para psicologia, não sei o quê, terapia, não sei o quê, e mais. Ok, isto eu acho que conseguia ser desta forma ou desta forma. Quando nós não temos esta vivência, esta experiência sobre psicomotricidade, é meio aquático, não existe aqui uma comparação. Então eu acho que acaba por ser natural, embora eu gostasse que crescesse e que... Sim, mas eu acho que nós temos feito aqui um ótimo percurso. Sim. Aí está, a encontrar cada vez mais o nosso lugar, e acho que se estamos onde estamos é exatamente porque temos encontrado lugar e um lugar oportuno dentro dos acompanhamentos terapêuticos que as crianças têm e mesmo na forma de reconhecimento. Quando eu já chego a uma piscina e falo aquilo que nós fazemos e a resistência ou a desconfiança daquilo que nós fazemos já não é tanta. Eu quando comecei isto há 10, 12 anos atrás... Sim, mas eu sinto que isso também existe, por exemplo, as famílias são grandes os veículos que nos levam. Sim. E depois profissionais que nós temos a nossa avaliação, não é? Certo, muitas exatamente. vezes falamos da importância que essa avaliação também tem, que é passada a outros profissionais e profissionais da área da educação, da área mesmo da saúde, e quando vem aqui a diferença que é, ou quando falam connosco, quando temos estas reuniões também interdisciplinares e tudo, dá para perceber. Exatamente. Que pronto, depois vai passando e a curiosidade principalmente de outros profissionais está a aumentar sobre isto. Eu também acho que sim. Cada vez chegam mais pais a dizer que foi indicado para, sim, exatamente, sim. Eu falei-vos uma altura que houve ali uns 15 dias que eu não sei o que é que se passou, nós recebemos muitas recomendações por parte de pediatras. Deve ir para a psicomotricidade meio aquático, nós conhecemos ali e ficamos muito felizes. Na altura eu falei, porque não sei de onde é que aquilo veio, deve ter existido algum encontro e nós fomos falar, aquilo foi maravilhoso para nós. Isto que a Catarina falava também, das avaliações que nós trimestralmente enviamos às famílias, são mais uma vez uma forma de sustento para que as famílias consigam comprovadamente e documentadamente entendam os objetivos de trabalho que nós fazemos e que obviamente servem também de suporte em reuniões, em avaliações e acompanhamento que estas crianças fazem, consigam ter aqui uma informação palpável do tipo de critérios e objetivos de trabalho que nós fazemos e isso é extremamente importante. E cabe obviamente aqui como uma forma de sustento quer à criança com diagnóstico, quer sem diagnóstico, porque muitos pais também que às vezes estão connosco e que não estão em ambiente terapêutico, apenas em educativo ou preventivo, isto também é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho. Pais que vêm à nossa procura e fazem o trabalho de educação psicomotora em meio aquático, são mais uma forma, os pais que reconhecem no meio aquático uma forma diferenciadora de olhar o corpo, de olhar a parte emocional, respeitadora desta criança e aos seus marcos de desenvolvimento, de uma forma que também nos engrandece mais uma vez e faz-nos ganhar lugar. Que mitos é que vocês acham que existe associados ao meio aquático ou à psicomotricidade em meio aquático e devem ser desconstruídos? Eu acho que o nosso último post responde muito bem a isso. Acho que o principal é mesmo a diferenciação para a natação, sim. Exato. E muitas vezes acontece chegarem, e quando é que vai nadar? Sim. E há tanto mais importante para trás, não é? O objetivo o objetivo é começar a criar ou transicionar para costas, ou bruços, outro estilo. Vêm com esses objetivos muito definidos, não é? E é importante outras coisas. Chegam lá, exato, e ainda temos ali que trabalhar o batimento de pernas, controle respiratório. A tal consciência corporal antes, não é? Há muito trabalho a vir antes e depois... Antes queria ser esse mito, essa ideia de que vou para ali para ele fazer costas, ou para ele nadar, não é? Queria ser essa ideia. E acho que até a questão de que, por exemplo, como não estão a ver tanta atividade ou tanto... aquilo que nós falamos, de exercício físico, às vezes que nós queremos, não é? Nós próprios, quando fazemos uma atividade física, queremos ser assim mais cansados. E como isto não acontece imediatamente, que ok, então não está a fazer. Só que, por exemplo, a consciência corporal e assim muitas vezes parte de uma forma muito mais calma, e até pela questão da confiança, da segurança. Mas os pais querem ver coisas a acontecer, não é? E às vezes a abordagem é um bocadinho mais cautelosa. E assim, faz todo sentido esperar. Claro isso. que sim. Só que faz sentido esperá-lo no tempo. Por isso que eu digo sempre e faço sempre questão até, e vocês veem isso,
faço sempre questão nas avaliações dizer aos pais, não se prendam aqui no momento da avaliação, mas sim no processo que é feito. Estes momentos de avaliação que nós temos são marcos para nós irmos percebendo a cada tempo o que é que está a ser feito. Para nós, enquanto profissionais, debruçarmos sobre o trabalho que está a ser feito e para os pais perceberem a cada tempo o que é que está a ser feito e não se criar aqui sempre esta ideia de será que já está a fazer isto? E quando é que vai fazer isto? É um processo. Eu acho que até porque os pais são os grandes aliados nesta progressão. Sim. Porque quando os próprios pais reforçam junto da criança, olha, tu conseguiste isto, que bom, filho, estou tão orgulhoso, agora foi esta parte, agora esta fase, não sei o quê, as próprias crianças sentem-se muito mais seguras e muita mais conquista, não é? Quando percebem que os pais também estão a entender e a ver e aqui contentes. E a entrar nesse processo. Exato. Os pais são grandes aliados neste sentido da conquista. E que nas nossas sessões eles estão sempre a observar, estão sempre junto ao cais, e isso para nós é importante. Portanto, em termos de mitos que se cria aqui à volta da psicomotricidade em meio aquático, é desconstruir já que não somos natação. Ok? Trabalhamos com bases da aprendizagem em meio aquático, porque obviamente queremos que a criança tem que passar por aí no sentido educativo da aprendizagem em meio aquático e da prevenção, e isso é extremamente importante, mas há muito mais a trabalhar de base de diálogo tónico que nós queremos, de parte relacional, de parte emocional que nós queremos trazer, e portanto para nós um mito é sempre, um mito principal é associarmos sempre só a uma parte do nadar, e isso para nós não existe. Existe muito mais que nos faz diferenciar. Para terminar, gostava de vos perguntar o que é que a água vos trouxe, vos transmitiu, vos ofereceu enquanto pessoas e profissionais que vocês não eram ou não olhavam assim antes de estar na 2 Meios Corpo e Água. A título de reflexão, para terminarmos agora, podem dizer à vontade. Isto é quase aquela pergunta, o que é que dizem os vossos olhos na água? Assim, para mim deu-me tempo. Mas tempo na sua essência, ou seja, perceber que nós somos uma construção, nós não somos hoje, nós não somos amanhã, nós somos um processo, uma transformação, e que é assim, é tempo, é enriquecer e perceber que é o mais importante, até o tempo, por exemplo, o tempo que esta criança está connosco, que é essencial e sim, é um tempo que depois se vai transmitir em família, é um tempo que depois se vai transmitir em confiança. Mas isso trouxe também para ti em termos pessoais a gerir de outra forma, é isso que queres dizer? Sim, conseguir perceber que ok, agora respira fundo, Catarina, é o momento de respirar fundo, agora é o momento de se calhar atuar, agora é o momento de, porque é isto que nós temos de fazer diariamente, é quando é que estamos a atuar, estou a observar, quando é que tenho também que parar um bocadinho, quando é que é preciso, ok, acalmar, não é tudo correria, não é tudo, então para mim... E o que é que te trouxe a ti, Diogo? Para mim também é uma experiência muito enriquecedora, claro, porque é um contexto diferente, e depois acho que é muito mais notável a diferença que faz de miúdo para miúdo, a reação e a relação que eles têm com a água. Por isso, assim, numa vertente de perceber o que é que eu preciso fazer, neste caso, Desafia-te. é muito, pronto, acho que a nível abrangente traz uma experiência que sei que posso levar daqui para a minha vida no dia a dia, que é a questão da adaptação ou mesmo o relacional. E depois também a mim trouxe muita confiança, porque é um ambiente que eu gosto, e depois o facto de nós trabalharmos com o acompanhamento dos pais é algo que facilita muito, até porque... E tu não vinhas habituado a isso, tu chegaste a falar comigo, porque tu em ambiente escolar não podias ter esta relação tão próxima, e isso foi uma coisa que te surpreendeu, tu falaste e por acaso fiquei contente por isso, de nós no nosso serviço podermos mostrar que nós trabalhamos de outra forma, numa forma mais aproximada com as famílias, que é nisso que eu acredito mesmo. E nota-se muita diferença, mesmo pode ser, às vezes é necessário a presença dos pais, seja por motivos de relação emocional ou mesmo motivacional, e também é engraçado, nós estamos aqui a evoluir com eles e no fundo os pais estão sempre a acompanhar e veem aquilo mesmo em tempo real a acontecer, e depois é como tu dizes, são coisas que são transversais para o dia a dia, e também eu noto isso muito de sessão a sessão, acho que há uma diferença enorme muitas vezes, e eu muitas vezes pergunto aos pais, olha, tu não está a diferença, sei lá, na autonomia ou na necessidade de exploração,
vocês também sentem isso lá em casa? Depois ficamos ali a trocar ideias. E isso é uma experiência muito fixe, é algo que eu nunca tinha conseguido ter. Mas fico contente que tenha sido aqui que tenhas encontrado. Portanto, esta reflexão agora no final, e gostava para terminarmos mesmo, de saber se vocês têm alguma pergunta para mim, enquanto eu que sou aqui a pessoa que anda sempre mais ou menos na linha da frente, mas são vocês que levam isto. Vocês sabem que são vocês que levam isto. Alguma pergunta assim, desde que vocês estão cá, que vos fica aqui sem vergonhas, sem medos nenhuns? Ou se para vocês somos água limpa, não é? Não há cá coisas. Assim de repente eu não tenho nada. Até porque normalmente quando surge nós falamos sempre. Sim. Exato. Sim. Então não tenho nada que tenha. Acima de tudo. Mas talvez tenha uma. Talvez tenha uma. Como é que se mantém aqui a motivação e a vontade de continuar a melhorar ao longo de tantos anos? Ou seja, já está aqui pelo menos uma década. Como é que... Olha, porque quando eu comecei, e vocês sabem, eu não era a cara de nada. Portanto, eu trabalhava em contexto de água, mas não era eu. Mas aquilo que me motivou logo a querer avançar para isto foi, quando eu trabalhava para outros, associada a outras coisas de ambiente aquático, eu pensava, se fosse eu fazia isto de outra forma, se fosse eu queria pôr isto ali, se fosse eu queria fazer isto com as famílias, eu queria criar isto, eu queria criar, e isso é que me motiva, e isso motiva-me a estar hoje como estou, nisto que fui sempre melhorando, e que vocês sabem que eu ando sempre a tentar, se fizéssemos isto e agora melhorar este documento, estas coisas, porque acredito nessas melhorias que nos fazem a diferença. E aquilo que me motiva hoje, mais em dia, é ver que todas as semanas, ou mais ou menos todas as semanas, chega uma família nova. E se chega, é por alguma coisa. Ou porque ouviu falar de nós, ou porque acreditou no trabalho que viu em algum lado sobre nós, ou porque viu X criança que já esteve connosco ou que está connosco e que ouviu falar desses resultados, e isso motiva-me, porque eu penso, ok, se chega sempre mais alguém é porque nós não andamos aqui a fazer nada, andamos a fazer alguma coisa. E obviamente isso faz-me querer andar aqui. Motiva-me a hoje ainda eu querer que isto esteja em mais piscinas. Motiva-me que outras pessoas cheguem para trabalhar com um perfil como os vossos, de entrega, de empenho, de dedicação, que não é fácil nos dias de hoje, eu tenho que dizer isto, não é fácil encontrar pessoas assim, porque mais uma vez é o que eu digo, hoje em dia há malta para trabalhar, ok? Não é muito fácil e neste contexto mais, e por isso isto é que me motiva, dá trabalho, custa, e vocês sabem, por tudo que me custa imenso muitas coisas, mas acredito, e se eu não acreditar, ninguém acredita mais, e isso é que me motiva. E já é uma grande resposta. Pronto, e é isto. Agora que tu falaste nisso, eu tinha, e certo que vocês também passam por isso quando explicamos o que é que fazemos, sim, assim, a um familiar. A Catarina fala muito nisso quando fala à família dela. Sempre que eu explico, normalmente dizem, mas isso é muito nicho. Acham que é um nicho, ou elitista, mas não é, isto é para todos, não é? Eu queria, agora para transicionar para a pergunta, se tu ao longo do tempo já estás há muito tempo nisto, se achas que se era algo que quando começaste há uns anos, se era esta a opinião do público geral e se achas que se mantém? Ainda hoje, mesmo quando vou dar formação, há sempre uma pergunta de um formando, olha, mas isso não é para todos, é para todos sim, e nós vemos dentro das famílias que temos, é para todos, e quem me dera que fosse para a sociedade completa. Infelizmente não pode ser ainda porque nós somos um serviço particular dentro de um espaço público, porque esse espaço público não tem, e nós estamos, agora não criamos nichos, nós somos abertos a toda a gente e todas as pessoas sabem que chegam até nós e obviamente nós tentamos sempre mostrar as mais-valias que é estar integrado num serviço como o nosso. Não há nichos, aliás, nem seria ético da nossa parte não fôssemos nós trabalhar com a população que trabalhamos, portanto trabalhamos com todos, para todos, mas obviamente somos um serviço que se diferencia em algum modo e isso depois diferencia-se também em alguns parâmetros, claro que sim, mas a 2 meios, corpo e água, está aberto a toda a gente, claro que sim. Mais perguntas? Não?
Está feito. Hoje, então, tal como eu vos disse, tivemos aqui uma conversa com os psicometricistas em meio aquático que estão connosco. Queremos que a equipa continue a crescer, queremos que o nosso serviço continue a crescer para mais piscinas e por isso atentem neste episódio, façam as vossas partilhas e estamos cá para vos ouvir, receber os vossos comentários e feedbacks. Até à próxima!